E aí, tudo bom? Seguimos aqui com o estudo da lição da Escola Sabatina. E olha como que eu tô hoje, ó. Tá frio aqui, tá bom, gostoso. E na lição de hoje é 21 de outubro, terça-feira, o título da lição, O Senhor é Guerreiro. E a lição, logo de cara, já traz uma pergunta: o que significa dizer que Deus é um guerreiro? Bom, quando a gente pensa assim em Deus ser um guerreiro, a gente vai logo para as histórias onde Deus guerreou pelo seu povo aqui na Terra, né? Mas se você pensar num contexto mais amplo, imagine aí a eternidade para trás, antes da queda de Lúcifer, antes, antes de Lúcifer se rebelar, antes de haver inimigo. Na minha pequenez, eu imagino que Deus não tinha um exército. Deus não tinha anjos armados ali para defender o seu palácio. Para defender de quê? Deus é o único Deus. Não existiam outros deuses, né? Não existiam outras possibilidades de deuses com outros exércitos para que viesse atacar o palácio de Deus ali, né, para que houvesse guerras. Então, na minha pequenez, eu imagino que Deus não tinha, até porque era só amor. Para você lutar, por mais que você lute por amor a alguma coisa, mas para você ferir alguém, eu acredito que precisa ter um pouco ali de maldade naquele momento, na batalha ali. E lá no céu não tinha. Então, isso inclusive eram assim estranhos para mim a princípio, né? E a gente vem estudando a Bíblia e a gente percebe que o mal precisa ser combatido, né? Inclusive a lição não, a Bíblia, no livro de Isaías, fala que quando Deus acabar com todo o mal que existe no mundo, que muitas pessoas serão mortas, serão queimadas ali no lago de fogo e enxofre, que isso é um ato estranho de Deus, porque Deus é um Deus de amor. Então esse ato estranho, esse ato de exterminar a humanidade, exterminar o ser que ele criou, é um ato estranho, porém nós vamos ver e vamos entender como sendo um ato necessário para que o mal acabe. Mas a lição vem trazendo aqui de Deus como sendo um guerreiro, por quê? Aqui vem trazendo alguns textos do livro de Êxodo, e no capítulo 2 fala que levanta um novo faraó, né, que não conheceu José e tal, e o povo começa a viver de uma forma de muita aflição, de muito sofrimento, e o povo ora a Deus, e Deus ouve o clamor do seu povo e vai salvar o povo, né? Vem trazendo também aqui o texto do capítulo 12, que fala assim, olha, vocês vão matar o cordeiro, vão passar o sangue nos umbrais e o anjo vai passar por cima, e a casa que não tiver o sangue nos umbrais das portas ali, o meu primogênito vai morrer. Então, quando fala assim de que Deus é um guerreiro, de fato, é guerreiro de batalha, é guerreiro que salva, é guerreiro que luta pelo seu povo, né? Eu me lembro de um texto de Ellen White, que foi, se não me engano, foi no livro Primeiros Escritos, que eu acho que foi o primeiro livro que eu li, de Ellen White. O livro Primeiros Escritos, ele não traz uma sequência de acontecimentos, mas é como se fosse algumas visões separadas que ela teve ali e compilou nesse livro. Hoje as visões delas estão divididas, né, em sequência. Você pegar a série Conflito, por exemplo, você vai ver lá patriarcas e profetas na ordem, profetas e rei, o desejado de todas as nações, Atos dos Apóstolos e o grande conflito. Então é uma sequência que segue ali o roteiro todinho, né, que ela colocou ali as suas visões em ordem. Na verdade, o centro Ellen White, né, de pesquisas ali,
colocou em ordem as visões dela e criou esses livros ali. Mas nenhuma das visões, que eu acredito que tenha sido no livro Primeiros Escritos, no momento do sofrimento de Jesus, quando ele estava sendo preso, que Pedro pega a espada e corta a orelha do soldado, e Jesus fala assim: Pedro, embainha sua espada, porque quem luta pela espada morrerá. Ou você não sabe que se eu quisesse eu pediria ao meu Pai e ele enviaria uma legião de anjos para me defender. E Ellen White fala que naquele momento os anjos estavam ao redor de Jesus Cristo ali, tristes pelo que estava acontecendo com ele. E que quando ele fala assim, se eu quisesse eu pediria ao meu Pai e ele enviaria uma legião de anjos, que os anjos ao redor se animaram, esperando que Jesus pedisse por socorro para que eles pudessem agir, né? Ou seja, para que pudesse defender Jesus Cristo, de fato lutar ali, como eu já disse ontem também, de forma como eles já agiram em outras situações, em batalhas aqui na Terra. Só que Jesus diz assim: no entanto, é necessário que isso aconteça. Para que o mundo tenha a oportunidade de salvação, é necessário que seja assim. Então os anjos se entristecem de novo, né? E deixam que Jesus seja levado. Bom, aqui no comentário da lição diz: durante sua longa permanência no Egito, os israelitas se esqueceram do verdadeiro Deus, adorado por seus antepassados. Como muitos episódios de suas viagens pelo deserto demonstraram, o conhecimento que eles tinham do Deus de Abraão, Isaque e Jacó desapareceu e acabaram misturando elementos pagãos em suas práticas religiosas, né? Então Deus não havia agido antes também porque o povo havia se esquecido de Deus. Porque a lição fala assim, olha, o povo começou a sofrer, a Bíblia, né? O povo começou a sofrer, então se lembraram do Deus. Pediram socorro e ele acudiu. No entanto, o conflito descrito nos primeiros 12 capítulos de Êxodo foi maior do que uma simples luta pelo poder entre Moisés e o faraó. De acordo com o entendimento sobre guerra que havia no Antigo Oriente Próximo, os conflitos entre os povos eram, em última análise, considerados batalhas entre seus respectivos deuses. Êxodo 12:12 declara que o Senhor executou juízo, não apenas sobre o faraó, mas também sobre todos os deuses do Egito, que na verdade eram demônios poderosos, atuando por trás do poder opressivo e do sistema social injusto do Egito. Então, como nós estamos estudando durante essa semana, o conflito por trás de todos os conflitos, nos traz de que essas batalhas não eram meramente humanas aqui. Deus não estava protegendo o povo de Faraó ou o povo de outras nações ou da maldade humana. Ele estava protegendo o povo de batalhas que haviam no mundo espiritual, né? Então, esse Deus que guerreia, ele não está aqui apenas para libertar o povo, para nos libertar deste mundo ruim, de pessoas ruins, mas ele está aqui para nos libertar desse mundo de pecado, dessa batalha cósmica que é o grande conflito que existe. Que nós tenhamos essa percepção de que, de fato, existe essa batalha, que nós estamos envoltos nela, que nós somos, inclusive, o foco da batalha, porque o inimigo de Deus já é derrotado e o que ele tenta fazer hoje é levar o máximo de pessoas à destruição junto com ele, tá? E dessa forma causar alguma dor em Deus, né? Mas ele já é derrotado e nós precisamos estar firmes em Deus para sermos vencedores juntamente com o nosso Deus, tá bom? Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus e Pai, porque como a Bíblia nos diz, o Senhor é um Deus de batalha, mas é um Deus de batalha que luta para que nós possamos ter a vitória e possamos estar para sempre nesse mundo de paz, de amor, de alegria ao seu lado por toda a eternidade. Sabemos que o Senhor ama todas as pessoas, inclusive as que vão se perder, e que isso que é necessário que o Senhor faça também causa dor em Ti. Então te pedimos que o Senhor segure-nos firmes em Tuas mãos, fortaleça a nossa fé no Senhor e nos conduza à salvação. E também há muitos outros que ainda não aceitaram, que o Senhor possa também alcançá-los e nos levar todos juntos
nos tire dessa batalha espiritual e fortaleça cada dia mais a nossa fé. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Mais uma vez finalizamos o estudo de hoje e vamos seguindo firmes aí no aprendizado da palavra do Senhor, fortalecendo também a nossa fé nele a cada dia. Fique com Deus.